Olha só, vamos falar de uma história de uma cruzada que deu muito, mas muito errado. E no meio dessa confusão toda, nasceu um império que, para ser sincero, nunca deveria ter existido. Pensem bem, como é que uma missão para retomar Jerusalém, a Terra Santa, acaba com a conquista de Constantinopla, a maior cidade cristã da época? Parece loucura, né? Mas é justamente essa a chave para entender o surgimento do bizarro Império Latino. Então, tudo isso começa, gente, com a Quarta Cruzada. A missão, em teoria, era nobre, sagrada. O destino? Jerusalém. Só que, no meio do caminho, aconteceram umas coisinhas, uns imprevistos que levaram a um desvio, digamos, um desvio nada sagrado. Mas afinal, o que era esse tal de Império Latino? Bom, pensem assim: um bando de cavaleiros católicos lá da Europa Ocidental que, de repente, se tornam os donos de Constantinopla, o coração do cristianismo ortodoxo. Foi basicamente uma tomada de poder, uma conquista forçada do que ainda existia do grande Império Romano do Oriente. Olha, a queda de Constantinopla não foi algo planejado, sabe? Foi mais uma bola de neve. Começou lá em 1202, os cruzados queriam ir para a Guerra Santa, mas cadê o dinheiro? Não tinha. Aí, em 1203, surge uma oportunidade: ajudar um príncipe bizantino a tomar o trono em troca de uma boa grana. Parecia um bom negócio, né? Só que o pagamento nunca apareceu. Chega abril de 1204, a paciência acaba, o desespero vira fúria e eles fazem o impensável: atacam e saqueiam a cidade. E para fechar com chave de ouro, no mês seguinte eles simplesmente elegem um deles como novo imperador. E depois da conquista, claro, veio a hora de dividir o bolo. Como é que ficou essa partilha? Bem, o novo imperador latino ficou com um filé mignon, Constantinopla e as terras em volta. Mas quem se deu bem mesmo, de verdade, foram os venezianos. Eles foram espertos. Pegaram 3/8 do império, incluindo Creta e um monte de portos estratégicos. Basicamente garantiram o controle do comércio. E o resto dos líderes cruzados? Ah, eles ganharam seus próprios mini-reinos. Só que tem um detalhe, né? O império que nasce assim, na base da força, dificilmente vai ter paz. E foi exatamente isso que aconteceu. Desde o primeiríssimo dia, o Império Latino já nasceu em crise. Foi uma luta constante, uma briga desesperada só para conseguir sobreviver. E aqui está o X da questão, o grande problema. De um lado, a gente tinha o Império Latino, tentando a todo custo firmar seu poder, basicamente na base da espada. Do outro lado, os bizantinos que foram expulsos. Para eles, os latinos não passavam de invasores e a única coisa que importava era reconquistar Constantinopla. Pensem nisso, o Império Latino era tipo uma ilhazinha cercada de inimigos por todos os lados. E o desastre não demorou para chegar, não mesmo. Menos de um ano depois da fundação do Império, em 1205, veio a Batalha de Adrianópolis. O exército búlgaro simplesmente aniquilou os cavaleiros latinos. E o primeiro imperador, o Balduíno I, foi capturado e, puf, sumiu. Nunca mais foi visto. Até que teve um respiro, um breve momento de estabilidade. O sucessor de Balduíno, o irmão dele, Henrique, conseguiu colocar um pouco de ordem na casa. Mas foi só um respiro mesmo. Depois que ele morreu, em 1216, a falta de um líder forte virou um problema gigantesco. Foi a exceção que confirma a regra. E a partir daí, depois desse breve suspiro, o que a gente vê é o capítulo final do Império. Uma queda lenta, dolorosa, agonizante, que se arrastou por mais de 4 décadas. Olha, os números não mentem. E aqui eles contam uma história bem triste. Dá uma olhada. Ele começa com um tamanho considerável. Chega a ter um pico ali em 1209, depois de umas vitórias. Mas depois é só para baixo. O colapso é absurdo. Em menos de 20 anos, o Império perde mais de 3/4 do seu território. Chegando em 1260, ele não era muito mais do que a cidade de Constantinopla e seus arredores. Uma mera sombra. Era ataque vindo de tudo que é lado, uma pressão constante. Em 1224, por exemplo, o Império de Nicéia, um dos rivais bizantinos, pega de volta quase tudo que os latinos tinham na Ásia Menor. No mesmíssimo ano, do outro lado, o despotado de Epiro toma Tessalônica, que era a segunda cidade mais importante. Em 1235, já era. Acabou o que eles tinham na Ásia. O cerco estava se fechando e rápido. E o nível de desespero, gente, é difícil até de imaginar. O Império estava completamente quebrado.
a ponto do último imperador, Balduíno II, ter que vender, pasmem, os telhados de chumbo do próprio palácio para fazer algum dinheiro. E não parou por aí. Ele vendeu até a coroa de espinhos, uma das relíquias mais sagradas do cristianismo, tudo para tentar levantar alguma grana na Europa. Aí a gente chega no fim. E o mais irônico é que o fim não veio com uma batalha épica, cheia de glória. Não. Veio com um golpe de sorte. Um golpe de sorte tão simples que chega a ser constrangedor. A reconquista de Constantinopla em 1261 é quase uma comédia, sério. Primeiro passo. O exército latino inteiro e a frota de Veneza decidem sair para atacar uma ilha. Deixaram a cidade completamente desprotegida. Segundo, uma pequena tropa bizantina, que estava só de passagem, ouve de uns fazendeiros locais que, não tem ninguém na cidade. Terceiro, eles acham uma passagem secreta, entram de fininho durante a noite e pronto, vitória. A cidade foi retomada quase sem luta nenhuma, enquanto o imperador Balduíno II só teve tempo de correr para um navio e fugir. 800. Apenas 800 soldados. Foi tudo que os bizantinos precisaram para tomar de volta uma cidade que um dia foi protegida pelas lendárias, impenetráveis muralhas de Teodósio. 800. Pode ter durado só 57 anos, mas as consequências do Império Latino, essas foram enormes e duradouras. O Império Bizantino até foi restaurado, mas saiu dessa história mortalmente ferido. A divisão entre a Igreja Católica no Ocidente e a Ortodoxa no Oriente ficou ainda mais profunda, uma ferida que nunca cicatrizou. E, curiosamente, o título de Imperador de Constantinopla continuou existindo no exílio por mais um século. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma provocação para a gente pensar. E se o Império Latino nunca tivesse acontecido? Será que o Império Bizantino teria tido forças para sobreviver? Fica a questão. Foi esse experimento caótico de 57 anos, o golpe de misericórdia, o prego final no caixão de um legado de mais de 1000 anos?